boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao 5º Encontro Convet. Hoje a gente vai conversar, com alguns convidados que fizeram um estudo durante a graduação. Além dos convidados, eu também vou dar o meu relato, porque foi a minha situação e foi a situação do Fábio também. Coincidentemente, a gente já iniciou essa preparação desde a graduação para concurso. Oi, Thaís, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Thaís. As nossas convidadas, então, vão ser a Ariane Araújo, recentemente aprovada no INDEA, aí, vai nos contar como é que foi essa fase do estudo dela, da preparação dela, e a Vanessa, do Relatos de uma VET também. Tá? Eu acho que a gente pode começar, eu e o Fábio, contando um pouquinho como é que foi, vai ser um breve relato, mas já vai dar uma introduzida no assunto. E, resumidamente, já posso iniciar pela conclusão, dizendo que valeu a pena ter começado a estudar ainda no 6º semestre da Faculdade de Veterinária. Antes de iniciar, eu estava conversando aqui com o pessoal sobre o IPVDF, um instituto de pesquisa, e nesse instituto eu fazia estágio e ia de vez em quando acompanhar alguns mestrandos e às vezes ia em alguns frigoríficos. E até que eu fui num CIF e comecei a conversar bastante com o auditor, e foi daí que eu tirei a ideia, então, de seguir nessa área de concursos, decidi fazer concurso. E a primeira coisa que eu fiz, obviamente não, mas infelizmente, foi ir numa banca de jornal lá em Porto Alegre e comprar uma apostila do Ministério da Agricultura. Essas apostilas de concurso, para quem não sabe, elas são extremamente desatualizadas, tem um pouquinho de português, um pouquinho de informática, um pouquinho de cada coisa, não são baseadas no último edital, tem umas questões meio perdidas e eu comecei totalmente sem foco, sem rumo, mas eu li toda a apostila. Depois eu fui fazer a última prova do mapa, achando que já ia arrasar, Fiz como se fosse um simulado, botei ela na mesa, comecei a resolver e vi que eu não acertei nenhuma questão praticamente. Aí que eu comecei a pedir orientação para o pessoal que já tinha sido aprovado em concurso, Então eu comecei a conversar com esse auditor, que foi uma das minhas maiores inspirações para procurar, para iniciar nesse mundo dos concursos. E aí ele me passou, daí sim, algumas apostilas, algumas orientações, umas apresentações, e eu comecei um estudo mais focado realmente, E também tive a percepção de que não era tão fácil quanto eu imaginava. Ainda em 2012, eu fiz a minha primeira prova de concurso, eu não fiz nenhum mínimo para entrar no cadastro de reserva, E várias matérias que eu achava que, como no ensino médio eu tinha um pouco de facilidade, que nem em português, eu descobri que eu não tinha facilidade, que o que caía no ensino médio não tem comparação, o nível da complexidade do que se cai num concurso. E aí eu vi que eu tinha que investir, comprar cursos, cursos bons, cursos atuais, e realmente dedicar mais horas por dia. Mas eu estava na graduação. Então, tinha uma certa limitação, especialmente em épocas de prova. Eu acho que a maioria dos nossos convidados vai concordar que a constância fica um pouco afetada, para quem estuda para concurso, quando chega nessas retas finais de semestre, principalmente. Então, apesar de ter essa questão, teve várias vantagens. Uma delas, eu prestava muito mais atenção nas aulas, especialmente das matérias que eu sabia que iam cair em concurso. Por exemplo, inspeção. Eu tive inspeção no final, nos últimos semestres. Medicina veterinária preventiva, saúde pública, tive epidemiologia, algumas matérias assim que eu sabia que eram importantes para concurso, eu acabei fazendo elas depois de já ter iniciado. Então, além de prestar mais atenção, eu tive mais facilidade e, naturalmente, minhas notas foram boas. Mas se eu tivesse que resumir assim, a maior vantagem de ter iniciado antes de me graduar, é que eu já fui fazendo alguns concursos, já fui ficando bem colocado, alguns eu já estava dentro das vagas, então era basicamente
depois de formado eu sabia que era uma questão de tempo para ser nomeado, isso me trouxe uma grande tranquilidade, né? Enquanto eu vi outros colegas que estavam saindo da graduação, ainda meio sem saber o que fazer, meio preocupados, né? Não tenho emprego, ou será que eu estudo para concurso, será que não estudo? Nesse ponto eu já tinha adiantado uma baita etapa, que era, já tinha praticamente um emprego garantido, claro que podia demorar para me chamar. Isso me deu também uma motivação extra para continuar estudando depois de formado, né? Então eu me formei, e logo em seguida teve o concurso da CEAP-DR, passei, foi lá que eu conheci o Fábio, inclusive. E então é isso, resumidamente, é isso. E se for para destacar, a maior vantagem para mim foi essa segurança que me deu aí, assim que eu me formei, para continuar estudando. Fábio, como é que foi a tua situação? Parecida? Um pouco diferente. Eu não fazia, eu estava na graduação, eu entrei na graduação porque eu queria trabalhar com equinos. Eu era um daqueles, aqui no Rio Grande do Sul tem muitos gauchinhos, eu andava de bombacha, eu era do interior, andava de chapéu, eu era assim, e gostava de rodeios, era a minha realidade. Eu tinha feito um técnico no ensino médio, né, técnico em eletrônica, trabalhava com informática, durante o ensino médio, minha primeira graduação foi física, então, e fiz 6 semestres e vi que não estava me preenchendo, então fui para veterinária. Eu me formei cedo no ensino médio, então ainda deu tempo de trocar de ramo, fiz vestibular para veterinária e entrei para trabalhar com equinos. E fui ter a realidade de equinos, fui fazer estágio e tal, e ali eu descobri que não era o que eu queria também. Daí fiquei meio perdido um tempo na graduação e na época minha namorada um dia pediu para mim levar ela para fazer um concurso numa cidade, Caxias do Sul. Era longe de onde eu morava, a gente ficou na casa de uns amigos e tal. E eu me inscrevi para esse concurso também, como eu levaria ela, acho que eu estava no 6º semestre, se não me engano, e também fiz o concurso e eu gostei muito das questões de veterinária, apesar de muita coisa eu não ter visto ainda, mas não fiz nem os mínimos, assim, foi um laço, foi feio. E daí, não, assim, mas aquilo mexeu com alguma coisa, assim, isso eu vi algumas coisas, aqueles assuntos que eu já tinha passado, assim, eu gostei de fazer aquelas questões e voltei para Santa Maria, eu morava em Santa Maria. Nas férias de verão eu vi que ia ter um curso intensivo de português, direito constitucional, administrativo, matemática, informática, era bem aquelas básicas, assim. E eu passei minhas férias inteiras lá, estudando toda noite, fazendo esse curso de básicas, daí já pensando, não, vou fazer concurso. Quero ver como é que é isso, comecei a olhar editais e tal. E foi passando o tempo, eu fiz o primeiro concurso que eu fiz, que eu fui bem, assim, estava na graduação, estava no 8º semestre, e era um município bem, bem legal, que eu considero muito legal, que é Ivoti, uma cidade, colonização alemã, assim, muito organizada, muito bonita, eu gostava daquela cidade. E o salário, na época, era quase uns R$4.000, era bastante dinheiro na época, assim, e eu lembro que eu fiquei em 2º colocado, e meu medo era ser nomeado e não estar formado. Daí começa outra pressão, assim, né? Que eu estava ali, 7º, 8º semestre, isso acho que era 2009. E começou. Daí eu comecei a fazer outros concursos. Comecei na graduação ali, feliz, outros municípios comecei a ir bem, porque daí eu já tinha uma base, já estava estudando. E como o Saulo falou,
na graduação começou a mudar o direcionamento. Eu já estava mais preocupado com os concursos do que qualquer outra coisa. Assim, estudava. Eu fui fazer um estágio para aprender inspeção num frigorífico, passei minhas férias lá antes de fazer a disciplina de inspeção. E peguei um livro de inspeção que na época, eu nem lembro se era do Ronaldo Gil, era um livro que era base, assim, e destrinchei, resumi aquele livro. Cheguei para a aula de inspeção, eu sabia bastante, assim, chegou a um ponto que o professor fazia pergunta e me proibia de responder. E foi muito bom, assim, aquela época. Em Santa Maria tem uma peculiaridade que o 8º semestre, ele é a base dos concursos, para vocês terem uma ideia. O 8º semestre tem inspeção, tem doenças infecto-contagiosas, doenças parasitárias, tem as clínicas de grandes animais, não lembro qual outro, assim, mas todas aquelas doenças infecto-contagiosas e parasitárias em inspeção é muito forte no 8º semestre. E daí ali foi um divisor de águas, assim, também. Então eu já foquei e, vamos dizer assim, quando eu estava no último ano, eu já estava aprovado nos 4 concursos, assim, que poderia ser nomeado entre primeiro e segundo colocado. E as coisas foram acontecendo, foi passando o tempo, eu não era nomeado, para minha alegria, e eu também não queria ir para a iniciativa privada. Então, o que aconteceu? Eu recebi uma proposta fazia estágio para ganhar bolsa, né? Eu era bolsista, para ajudar a me manter e tal. E daí recebi proposta para fazer pós, daí eu ia fazer mestrado, e foi bem o ano que abriu as residências multiprofissionais. Foi a primeira edição de residência multiprofissional, que tinha uma bolsa que na época era muito boa, assim, se falar o valor que é hoje, vão dar risada, mas eu acho que era R$2.000, uma coisa assim. Só que eu pagava, tipo, meu aluguel era R$350, R$400, então eu vivia, era bom, assim, então eu pensei, eu vou conseguir continuar estudando e vou ter ainda uma pós. Então, foram passando, minha ideia já virou, vou fazer concurso do Ministério, e naquele último semestre, e era todo dia uma notícia. Não, mês que vem não se tinha tanta informação que nem tem hoje. Esse mundo dos concursos, ele passou por uma certa revolução, acho que o Saulo acompanhou isso também. Ninguém sabia essas coisas assim de escolha de banca. As pessoas estudavam para concurso depois do edital. A gente só ficava sabendo dos concursos pós-edital. Não existia, por exemplo, estratégia, esses cursinhos, assim. Então, era muito difícil ter informações sobre concursos. Tinha, tipo, uns jornais, assim, como é que era o nome? Tinha JC Concursos e um outro, assim, Folha Dirigida, mas era assim, sensacionalista no último, assim, tu lia e parecia que na próxima semana sairia o edital do mapa, e todo mundo naquela pilha, assim, os professores, não, agora vai sair o concurso. E isso eu estou falando de 2008, e o concurso foi sair em 2014. Então foram 6 anos, assim, que parecia que na próxima semana teria concurso. E isso chegou um momento, assim, que eu, quer saber, já estava fazendo mestrado, terminou a graduação, eu já, tipo, olha, já nem quero mais isso também, vou ficar... tive uma boa experiência entre a graduação e a pós, com vários artigos publicados, assim, já tinha formando uma carreira na pesquisa, lá em Santa Maria, na virologia, e de repente comecei a ser nomeado nos concursos e não assumia. Esse que eu falei, o primeiro, eu estava no mestrado, eu me lembro que eu conversei com meu pai, e meu pai, ele sempre falou assim, não é que ele não apoiou,
mas ele não era muito assim a favor dessa área de concursos. Ele era empresário, então na cabeça dele deveria ir para esse ramo também. E daí, mas eu fui nomeado e não assumia. E daí abriu esse na secretaria, já estava casado, já morava junto com a minha esposa, e abriu esse do Estado, eu estava no mestrado ainda, indo para o doutorado, e daí ela, para ver como é que é a pressão, ela abriu para o ramo dela, que é a nutrição, abriu aqui na cidade de Osório, e ela falou, eu vou fazer, e se eu passar, eu tô indo. Se tu quiser, tu vai junto, se não quiser, então tinha que fazer e passar. Pressão aí. A pressão foi forte. E daí nós dois fizemos e nós dois passamos. E daí viemos morar em Osório, assim que eu entrei na secretaria. Mas em relação à graduação, então era mais ou menos isso, assim, o concurso me deu uma tranquilidade que os outros colegas não tinham. Por eu já estar aprovado em alguns concursos, eu terminei minha graduação até no estágio, assim, eu pude fazer um estágio mais para a área que eu queria do que tinha uma galera que estava assim, eu vou fazer estágio em clínica de grandes porque é isso que eu vou querer trabalhar depois e vou fazer no lugar X porque lá vai ter emprego para mim. Eu vou para aqui lá de Santa Maria saiu uma turma assim que ia para Lucas do Rio Verde, ia para uns lugares assim longe, em outros estados, porque lá tinha muito emprego para veterinário e acabavam ficando assim, não porque tinham a pretensão mesmo, o sonho de ir para lá, mas era porque tinha emprego e emprego bom para veterinário na iniciativa privada não são muitos, assim. Então eu tive essa tranquilidade de estar aprovado e sempre pensava em concursos, assim, Polícia Federal, MAPA, mas depois as coisas foram mudando, como eu falei. Daí estava lá no mestrado, passei na secretaria, a minha esposa também passou, e a gente conseguiu os dois para a mesma cidade e a gente viu que dificilmente os dois colocariam em concurso em outro lugar. Seria muito difícil assim, abrir um concurso para o MAPA e que eu teria vamos dizer assim, a possibilidade de ela ir também para o mesmo lugar. Então as coisas acabaram mudando de rumo e eu acabei ficando na secretaria. Mas é isso, como o Saulo falou, não me arrependo. Foi uma virada de chave durante a graduação, assim, eu estava muito deslocado, estava assim, não a ponto de abandonar a veterinária, mas eu estava desiludido, assim, quando a gente entra, né, pensando, vou trabalhar com clínica de equinos. Quando eu fui trabalhar com clínica de equinos, eu só sabia que aquilo ali não era o que eu queria mais, já tinha mudado. Então, tudo mudou, e deu essa boa tranquilidade aí durante a graduação. É mais ou menos isso. Cara, excelente. Depois no final eu vou fazer uns comentários aí do teu relato, bem bacana. Vanessa, relatos de uma vet e tá quase se formando, como é que foi essa situação aí de estudar para concurso e pegar ainda as últimas provas da graduação? Bom, eu sou do interior do Goiás, mas eu morei a vida inteira, até meus 17 anos, até meus 17 anos no interior do Tocantins. E eu morava numa fazenda que tinha criação de bovinos de corte. E quando eu fui pro meu ensino médio, lá na cidade, tinha a opção de fazer o técnico em agropecuária. E eu pensei assim, vou fazer. E minha mãe, você tem certeza? Porque até então eu falava que queria ser delegada, sei lá, gastronomia, qualquer coisa, menos médica veterinária, né? E minha mãe, você tem certeza? Se você entrar, você não vai sair. E aí eu sou muito persistente, né? Falei, tenho certeza. Aí fiz minha matrícula e falei, agora eu fico aqui nem que seja de raiva, né? Pra não voltar atrás na palavra.
E aí, nas primeiras semanas de aula, durante o curso técnico, eu tive contato com disciplinas piscicultura, apicultura, capinocultura, bovinocultura, e eu fui me apaixonando. Eu sabia que eu queria fazer medicina veterinária. E dentro do curso técnico, eu sabia que eu queria ficar na área da bovinocultura de corte. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a única certeza: eu iria trabalhar com reprodução de bovinos. E aí, entrei já com essa certeza na minha cabeça e fui me dedicando sempre à reprodução. Sabia muito pouco a respeito de concursos. Na minha faculdade é muito pouco falado, apesar de que eu tenho professores hoje, atualmente, que ocupam cargos aqui na secretaria aqui, né, do estado. Trabalho na Agrodefesa, que é o órgão aqui do Goiás. Tem um professor que já foi concursado pelo MAPA, mas pediu exoneração do cargo e tudo mais. E mesmo assim era muito pouco falado na faculdade a respeito de concursos, tanto para fiscalização estadual, quanto para o MAPA, enfim. E aí, até o 6º período ali, que foi mais ou menos quando teve ali a pandemia, eu me dediquei integralmente focada na reprodução bovina. Fiz estágio, passei 3 meses no estágio em que eu só tinha hora para acordar, e eu era a pessoa mais feliz do mundo, porque eu de fato gosto da reprodução, e ali eu pensava assim, cara, tô me preparando para o mercado de trabalho, né? Formar e fazer DG, inseminar, e é isso. Acordar de madrugada, e aí foi indo. E aí, quando teve o início a pandemia, aquele negócio de a gente só ficar em casa, eu comecei a pesquisar melhor, né? E eu já seguia o pessoal do Convet, né, pelo Instagram, e comecei a acompanhar alguns estudantes que estavam... Comecei a ver esse movimento, né, de concurso e tudo mais, né? Claro que com a pandemia deu uma prejudicada. Comecei a pesquisar, e aí eu pesquisei o primeiro cursinho que eu achei, eu entrei e falei, vou estudar para concurso. E aí as aulas voltaram. Eu lembro que minhas aulas começavam, eu estava iniciando o 7º período, minhas aulas começavam às 8 da manhã. Eu acordava às 5h40, 20 minutos ali, tomava café da manhã, me organizava, estudava ali 2 horinhas, tinha aula. O dia que eu não tinha aula à tarde, porque minha faculdade é integral, eu estudava e falei assim, cara, eu me identifico com isso aqui. E aí eu lembro que o pessoal falava assim, mas não era reprodução? Não tem nada a ver. E eu falava assim, ninguém perde por estudar. Deixa eu estudar aqui. Se amanhã ou depois eu falar que não é isso, vai ter conhecimento. E aí eu fui vendo que eu gosto. Eu falei, gente, olha só, me identifico com isso aqui. E aí fiz um cursinho com o formato de videoaula, né? E aí voltou presencial, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso de algo mais direcionado, eu preciso de algo que rende mesmo, porque o meu tempo ficou muito curto. Minha faculdade, como eu falei, é integral. Apesar de morar muito próximo da faculdade, tinha dias que eu tinha aula, tipo, de 7h10 até 11h40, de 1h10 até 17h40, então ficava muito puxado. Então eu precisava de algo que realmente eu pudesse aprender de uma forma efetiva. E aí foi quando eu comecei com o Convet, né? E aí, no 7º pro 8º, eu já tinha certeza que eu queria mesmo um concurso. A reprodução já foi ficando 100% ali de lado. E eu achava interessante porque no início da graduação, os veteranos falavam assim, nossa, que área? E aí todo mundo já definido assim, na área que quer. E hoje eu acho que tem uns 5 da minha turma que se manteve na área que realmente queria inicialmente. Igual o Fábio, né, que queria equinos. E não foi bem assim no fim das contas, né? E aí, uma vantagem, né? Vou citar as vantagens, assim, pra mim. As matérias relacionadas ao concurso eu também vi no último período de aula, que foi o 9º, que foi as que o Fábio citou, coincidiu aí, né? Doenças infecciosas, inspeção, tecnologia, eu vi tudo no 9º período. E aí coincidiu muito com o que eu estava estudando mesmo. E aí, às vezes, eu ia estudar para a prova, eu estudava pela apostila do Convet, né? Já revisava, estudava, otimizou muito o meu tempo. Porque
às vezes eu não revisava ali para a prova na apostila, mas a aula acabava sendo uma revisão do que eu tinha acabado de estudar, então foi me ajudando bastante. Outra vantagem para mim é que me ajudou muito nas provas, né? Nem se compara, e eu acredito que a maioria das faculdades, essas disciplinas sejam mais pro final do curso mesmo. Acho que eu, acompanhando alguns Instagrams de estudos, pouquíssimos eu vi que na grade o pessoal faz inspeção em tecnologia antes, assim, do 8º, 9º período, o que é ótimo. E me deu tempo, me possibilitou de fazer o meu curricular na área, né? Para ter um conhecimento ali. Desde que eu comecei a estudar para concurso, eu venho tentando estágios aqui, por causa da pandemia e de restrições em frigoríficos, por exemplo, eu tive bastante dificuldade. Mas isso também não me impossibilitou de continuar. Falei, vou aprender na teoria, para quando tiver uma oportunidade na prática, já me sentir mais à vontade, mais preparada, né? A desvantagem, que eu não considero muito uma desvantagem, porque me ajudou a ter disciplina, foi que minha vida ficou um pouco mais corrida. Mas eu acredito que tudo é questão de escolha. Sacrifícios geram recompensas. Começou a ficar corrido porque eu tinha que fazer os estudos, eu tinha que entregar as horas, fazer as revisões. E na minha faculdade a gente faz TCC no último período e no penúltimo a gente tem aula, internato e tem que entregar o trabalho de conclusão de internato, que é igual ao TCC. Como se fosse um TCC1. E aí no fim do período foi dando uma arrochada em questão de tempo, porque tinha que entregar a TCI, tinha semana de prova. Mas como eu disse, né, tudo são questão de escolhas, de sacrifício. Eu, graças a Deus, tenho uma família que me apoia e entende, eu moro com meu irmão, mas, por exemplo, o meu namorado também entendia quando chegava no final de semana e falava, não dá pra gente sair, não dá. Eu tenho que entregar as horas, eu tenho que fazer isso, tenho que terminar o TCI e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. Você deve ter uma definição ali clara de onde você quer chegar. Porque quando você tem isso claro em mente, eu quero chegar no concurso do mar. Eu pego no tranco na terça. Você tem que ter em mente o que você quer. E aí, durante a faculdade, eu sempre tentei pensar nisso, né? Intervalo ali de almoço era engolir a comida e ia dar uma revisada. E aí, para quem estuda um período, é até mais fácil, né? Quando a faculdade não é integral, é até mais fácil. No caso, a minha era integral e tinha essa complicaçãozinha, né? E aí, como eu citei inicialmente, eu pesquisei no Google, o primeiro curso que apareceu ali, eu fiz de videoaula durante 1 ano. E eu me senti um pouco prejudicada, né? Porque quem acompanha o relato sabe que eu posso lá. Começava a videoaula e minha mente pensava em tudo, menos em focar na videoaula. Mas eu tava ali estudando, sabe? Eu acordava cedinho, tava ali. Tinha a disciplina, mas não tinha o resultado. E isso também é uma vantagem. Eu não considero como uma desvantagem. Por quê? Eu comecei ainda antes de terminar a minha graduação. Então eu tive um tempo para me adaptar com metodologias. Pensa se você espera sair um edital, um tempo ali de 3 meses de preparo, aí você vai ver, 2 meses depois, nossa, não tá dando certo o método que eu escolhi de estudos. Não dá. E quando você começa já na graduação, você vai encontrando um método que se adapta. E aí eu fiz durante 1 ano, né, que era o meu acesso lá, que eu tinha adquirido. E eu falei, não dá para continuar, não tá rendendo. E então eu considero, assim, foi um tempo que dava para ter absorvido mais conhecimento, mas eu não vejo assim como um tempo tão perdido, porque foi um momento de descoberta, foi um momento de eu entender se realmente era isso, porque era uma área totalmente nova do que eu vinha focada, né, durante a faculdade. Então dá um tempo de você entender o que realmente vai te favorecer a absorver o conteúdo. E aí, depois que eu comecei com a metodologia do Convete, né, eu nitidamente vi uma diferença. E você vai, é muito bom você ir fazendo questão e você ver que você tá acertando. Quando você vê assim, putz, errei, você já identifica de cara o erro. É uma metodologia que te permite ali ter um estudo de fato ativo, que eu iniciei no começo desse ano, né? Foi. Apareceu aqui. Conseguem me ouvir? É porque apareceu que minha conexão foi perdida. Mas enfim.
Então, eu não consigo ver como uma desvantagem tudo isso. Eu ainda não prestei nenhum concurso. Eu tenho uma certa limitação geográfica, né? Eu quero me manter por aqui, por perto do estado e tudo mais. Mas já estou aí de olho em alguns que estão em abertos, né? E esperando também sair aqui do estado de Goiás, que tem uma previsão, já que o último que saiu tem mais de 10 anos, tem 11 anos, se eu não me engano. E é isso, pessoal. Eu vejo que é um tema muito pouco abordado, já que eu recebo muitas mensagens no meu Instagram. Quando eu comecei a abordar sobre isso, eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de gente perdida. Como assim? Existe um concurso que paga tão bem para médico veterinário? Porque as pessoas só vê a parte da desvalorização e tudo mais, né? Dá ênfase nisso. Qual que é o concurso? Quais que tem, sabe? Inclusive, tem muita gente assim, eu não faço concurso porque eu gosto de clínica e tudo mais, mas tem concursos, assim, concurso de prefeitura, com salários bons também, que abrange tudo isso, né? Tem também um do Exército. E aí eu comecei até a abordar mais sobre isso para levar esse conhecimento. Da mesma forma que eu não tive ali na faculdade, tão bem abordado sobre isso, sobre essas possibilidades, nenhum incentivo, assim, o professor não chegava lá a abordar, falar, pessoal, olha, saiu tal edital aqui no nosso estado, os conteúdos e tal, vocês podem estar prestando, não tive isso na graduação. Então eu falei, cara, eu vou começar a falar mais sobre isso para levar para o pessoal conhecer, que é interessante. É isso, se alguém tiver alguma dúvida. Opa, ótimo. Eu não sabia que a gente tinha ajudado a plantar a sementinha de uma das tuas fontes aí de direcionamento, né? Não sabia que o Convet tinha participado dessa parte. Pô, que bacana. Não, que bom saber. Como você estava falando, também é uma fonte ali de informações, né? Porque na nossa época, na minha e do Fábio, ainda era muito pior, né? Nossa, quando ele estava falando, eu estava lembrando, uma coisa que eu consultava era um fórum, né? O Fórum Concurseiros. E, cara, era o que tinha. Então, se os caras falassem que ia ter concurso do mapa no outro mês, eu ligava para minha mãe e falava, mãe, eu vou ter que estudar que eu tenho prova no outro mês. A gente não tinha mais nada, assim, sabe? Hoje em dia, ainda bem que tem agora várias fontes mais sérias, mais oficiais, e tem também os Instagrams aí, como o teu, né, que tá levando, fazendo lives, explicando. E como tu falou, no nosso Instagram também muita gente nos pergunta, principalmente quem tá na graduação, assim, mas espera aí, eu posso fazer concurso, eu não tô formado ainda? Ou que nem me perguntaram recentemente, tu sabe de algum edital para estudante de veterinária? Né, então o pessoal ainda não tem tudo muito esclarecido, mas devagarinho a gente vai ajudando nessa etapa aí. Então tá, Vanessa, bacana, e como tu falou, né, essa questão de estudar para concurso e vice-versa, ou escolher uma área da iniciativa privada e já fazer, uma das coisas mais comuns que tem é o pessoal trocar, né, que nem o Fábio comentou ali, eu tenho muitos colegas de graduação que se formaram comigo e que não queriam nem saber de concurso, aí passou um tempo, migraram, estão estudando para concurso, ou já passaram em concurso, e vice-versa. Né? Estava estudando para concurso, mas surgiu uma oportunidade, assumiu, foi, está feliz da vida. Então, essa troca ela é muito normal dentro da veterinária. A gente tem uma profissão extremamente ampla, e isso é bom. Né? Se a oportunidade surgir, a gente abraça, né? Então, bem Sim. bacana. Essa questão também... Diga, onde é que tu tá? Sumiu? Eu não sei. Oi, Vanessa? Eu caí ou a Vanessa caiu? A Vanessa. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. A Vanessa deve ter caído. Acho que a Vanessa caiu. Assim, porque eu sou mais ou menos formado da mesma época que vocês, né? Então, realmente, cara, era folha dirigida, era algo comum, né? Tipo assim, o que o Fábio falou, cara, toda semana era assim, concurso do INSS, 7.000 vagas, aquela coisa assim, né? Sensacionalista. Lá no teto. E, assim, uma coisa que não foi abordado aqui, né, ainda, foi que na minha época, né, acho que na época também sua, pelo menos lá no Rio,
a gente não tinha a questão das residências. Sim, tinha residência, não vou falar que não tinha, mas eram muito poucas e muito mal pagas. Tipo assim, na época eu pagava R$900, era uma coisa assim. Isso em 2010, não põe tanto tempo assim, né? A gente tem 12 anos. Hoje você está vendo aí um residente ganhando 4.100, se vocês forem ver, 4.100 é salário de muita prefeitura pagando muito bem, que no Rio tem muita prefeitura que não paga isso. E além disso, você ainda sai com o título de residente, né, que conta como uma pós-graduação, né, conta em muitos concursos até como uma pontuação extra. Então, assim, eu acho que para a galera que está na graduação, primeiro que você aprende a estudar, né, segundo que você tem a possibilidade, com o nosso material, já começar a se encaminhar para uma residência, e lógico, para um concurso, né, porque às vezes a pessoa tem vontade de ir para a clínica, passa no concurso de 20 horas, mata de 20 horas no concurso, e as outras 20 que você faz a sua clínica, né, a sua paixão e tal. E é isso, sim, essa é a minha contribuição que eu tenho. Eu estou esperando o Fábio montar o CTG dele, porque eu imaginei o Fábio aí com a sua pilcha, né? Não, ótimo, o relato do Fábio. Bombacha e chapéu de pintor, aquele, né? Boininho de gaúcho. CTG Convete. Cara. Então, enquanto a Vanessa não retorna, vamos continuar. A Ariane, tá por aí? Gente, minha conexão caiu. Oi. Ah, tu tá aí? Tudo bem? Tua Eu tô. webcam fechou também. Uhum. Pois é, minha conexão caiu, mas eu só ia acrescentar o que o Fábio falou. A gente está sempre em vantagem. Na sala de aula, o professor de inspeção sempre falava. Ele fazia perguntas também. E às vezes alguém perguntava alguma coisa, aí ele olhava assim pra mim. Você sabe se mudou essa instrução normativa? Sempre é essa temperatura mesmo? Aí eu olhava assim pra ele e dava uma risadinha. Então, você tá em vantagem, como eu falei no início, né? Ninguém perde por aprender e favorece muito ali, dá um gás na faculdade. Isso aconteceu comigo também, porque aquele primeiro concurso que eu falei para vocês que eu fui mal, que eu não fiz o mínimo, caiu uma questão do RISPOA. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, RISPOA é importante, RISPOA é importante. Na época era o de 52, né? É outra época. Mas o RISPOA de 52, eu li tanto aquilo, mas tantas vezes, tudo que era decorebinho assim, decorei tudo. Chegou na aula, a professora ia falando, eu ia quase falando junto, assim, sabia cada detalhezinho. E, bom, valeu a pena, mas depois que mudaram ali um pouco antes do concurso de 2017, eu fiquei bem decepcionado, porque eu trabalhando decorar aquilo tudo e os caras me mudam um pouco antes do concurso, né? Mas faz parte também, né? A base ali continua parecida. Antes de iniciar com a Ariane, acho que ela tá aí ainda, né? Só ler o comentário ali da Laura, olha que bacana, né? Conheceu o Convete pelo Relatos. Valeu, Vanessa, viu só? E antes disso, estava muito perdida também, porque realmente é um assunto pouco falado na graduação e no Instagram também. Verdade. A minha faculdade era a URGS, né? Um pouco de contato com o pessoal concursado eu tive no laboratório que eu fazia estágio, porque aí tinham alguns mestrandos e doutorandos que alguns eram até do Ministério, inclusive, alguns da Secretaria da Agricultura, e aí foi onde eu tive um pouco mais de informações sobre concurso. Mas fora isso, é pouco, parece que os professores não estimulam muito, né? Não mostram, assim, todas as vantagens que teria. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo que fez mestrado e doutorado, inclusive lá com o David Maia, que a gente estava conversando antes, e ele perguntou o salário inicial da CEAP-DR, né, daí eu falei, tanto, daí ele falou, nossa, cara, na iniciativa privada demora muito para chegar nesse nível. Então, tu vê, um cara com já mestrado, doutorado, que está meio por fora, assim, dos salários, porque não se fala tanto dentro da universidade, né. Sim, sim. Na minha mesmo, igual eu falei, né, eu tenho uma professora que é concursada no órgão aqui do estado, né, na agrodefesa. Eu tenho um professor que, inclusive, ele que deu as disciplinas de zoonoses para mim, e ele era concursado pelo MAPA, pediu exoneração, mas nem eles mesmos abordam sobre isso.
Pessoal, a Ariane vai sair e entrar de novo, porque a internet está um pouco ruim ali, pode ser alguma coisa da conexão. Então, só para complementar ainda o relato da Vanessa, a questão, né, que ela iniciou ali por um estudo mais passivo, e né, mais por videoaula, um pouco mais tranquilo, mas isso é o normal, né, é o que a maioria acaba fazendo, começa com o estudo, porque assim, inclusive quando a gente fala em aprendizagem, sempre tem aquela base da pirâmide, né, que é o entendimento, né, e o entendimento a videoaula ajuda bastante, para depois ir aprofundando, depois memorizando os detalhes, né, até chegar ao ponto aí de estar bem confiante na matéria, né. Mas claro que talvez o período que tu disse que ficou quase um ano, ou chegou a um ano estudando dessa maneira, Vanessa? Foi um ano. Talvez isso daria para ter dado uma enxugada, né? Nossa, nem fala. O que para quem não é do coaching aí, né, o que a gente considera que essa base do aprendizado, da pirâmide do aprendizado, para concurso da veterinária, tem os conhecimentos básicos, né, que é, por exemplo, português, informática, raciocínio lógico, os direitos, né? Os veterinários, eles não têm essa base, então a videoaula é quase que fundamental, né? Pelo menos a primeira vez, o primeiro contato com a matéria tem que ser por videoaula, é muito difícil alguém pular essa etapa, né? Só quem, enfim, aprende muito diretamente na leitura. Mas a gente considera que para quem é veterinário, essa base já vem, né, pronta para nós, então a gente consegue... É um atalho, digamos assim, né? A gente não precisa ainda trabalhar tanto essa parte da base. Claro que no caso da Vanessa, ela começou a estudar por videoaula antes de fazer as matérias. Então, como ela falou, não foi uma coisa ruim, foi uma coisa que naquele momento provavelmente foi um ponto favorável, né? Positivo. Antecipou essa questão aí do entendimento e agora ela está num estudo buscando um alto rendimento, desempenho em questões, né? Uma coisa bem mais focada e bem mais ativa. Um estudo que vai levar as coisas que ela está estudando para memória de médio e longo prazo. Porque concurso é isso, não é que nem as provas da faculdade, que a gente deixa um semestre inteiro para estudar em 2 dias antes da prova e ainda assim vai bem na prova e deu. Só que depois que passa a prova, a gente começa a esquecer muito, né? Infelizmente, né, a graduação e o ensino médio, eles não se preocupam muito com isso, com o que a gente vai reter desse conhecimento. E, de novo, para reter esse conhecimento, o estudo ativo, né, o esforço cognitivo, buscar na memória as informações, fazer questões, fazer flashcards, isso aí é o que vai te manter aquela informação durante um longo período na tua cabeça. E quando eu digo informação, não é assim uma coisa simples, eu estou falando de números, de prazos, né, de vírgulas, de texto, de legislação, artigo, coisas que não são tão simples assim para a gente memorizar. Tá? Sim, aí na videoaula a gente não tem um acompanhamento, né? Você citou aí, a gente não tem um acompanhamento, você entra lá e acessa. Aí o meu critério de seleção das disciplinas, vou pelo que eu acho mais legal. Então eu comecei com disciplinas, com assuntos que eu achava legal, tipo brucelose, tuberculose, né? Aí eu lembro até, antes de iniciar o coach, que eu peguei uma lista das 10 que mais caem, e aí tinha programa sanitário de aves. E aí, antes de ser coach, né, eu conversando com o Saulo, e eu falava assim, nossa, é muito chato estudar isso. E ele, não, mas é necessário, penso que é isso que vai te levar pra aprovação e tal. E aí eu lembro que eu falei assim, vou deixar pra depois. E meu critério era o quê? As que eu mais me identifico. E aí hoje eu tô aqui, né, nas revisões e tal, aí eu, às vezes, vagamente eu lembro, nossa, eu acho que quando eu tava ali em videoaula, acho que eu lembro vagamente disso. Mas não cria uma memória, igual o Saulo citou, não cria uma memória. Eu tava ali selecionando pelo critério de eu gosto, eu não gosto, e não é isso, igual o Saulo citou, né, não é isso que vai te levar pra uma aprovação. Ela caiu? E aí esse era o meu critério de seleção, né? E quando eu comecei com o coach, que eu fiz todo o processo, né? Quem é coach já sabe, todo o processo, para saber as matérias iniciais e tudo mais, eu vi, ó, o trem mudou aqui, é diferente, mas aí você vai vendo os resultados e você para e pensa assim, meu Deus, onde eu tava me enfiando? Pelo amor de Deus. Esse teu relato também é um relato clássico, assim, de quem inicia a estudar para concurso, né?
Pô, que nem no meu caso, eu botei na cabeça que Rispol era importante, gostava e acabei ficando muito naquilo e o resto, azar. E muita gente que nos procura faz isso, escolhe ali as matérias que gosta mais e fica. E às vezes não fica assim 2 horas, 3 horas, às vezes fica o dia inteiro, né, estudando a mesma coisa. E, bom, para isso tem muitas técnicas de estudo, tem o ciclo de estudos que a gente usa e sugere muito que se siga para tirar essa questão de preferência, né, tu acaba que tu fica obrigado. E não só fica obrigado, como quando alguém vai trocar de ciclo, a gente dá um feedback. E a gente avalia quais notas que estão mais baixas, né, e geralmente são as matérias que as pessoas gostam menos, e a gente faz um planejamento com mais horas nessas matérias. Ou seja, os pontos mais fracos da pessoa a gente aumenta. E aí muita gente, eu não acredito, vou ter que estudar, sei lá, direito administrativo 4 horas por semana, eu não acredito, queria diminuir isso, não aguento mais. Mas é o que eu falei para a Vanessa e o que eu repito para a maioria, né? As matérias que tu tem dificuldade pode te fazer errar algumas questões relativamente fáceis que os concorrentes vão acertar e tu vai ficar em desvantagem. Então, às vezes, estudar mais essas matérias é a porta de entrada, né, para o concurso, vai ser o teu passaporte. Então, vale a pena tu dar uma encarada naquela apostila, olhar para ela assim e falar, olha, tu é a minha passagem para aprovação. Então, eu gosto de ti, eu vou focar em ti, eu vou absorver tudo que está escrito aqui. Dá uma mentalizada aí, porque essa gana de aprender o que está nela faz diferença. Né? Se tu estudar já meio contrariado, eu não gosto disso aqui, eu não aprendo, eu não consigo, é muito pior. Então, tentar inverter isso aí, né, e encarar ela como assim, vai te trazer um benefício muito grande. E tem que entender isso e incorporar. Pessoal, a gente já está se encaminhando então para as 9 horas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A Ariane caiu e não voltou mais, né? Voltei, tô aqui já. Onde tá aí? Tá escrito offline aqui para mim. Ah, que bom. Como é que está? Tudo certo, Ariane? Acho que agora deu certo. Deu sim, estou te ouvindo perfeitamente. Pode se apresentar, então? Comentar onde é que se formou? Aqui. Claro, fica à vontade. Obrigado. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá bem. Ariane Araújo, aguardando a nomeação do INDEA, uma das primeiras colocadas. Deu certo aí? Tá abrindo aqui. Engraçado, tá escrito como offline aqui pra mim, mas tu... Oi, tudo bem? Tô te vendo já. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Ariane. Recentemente eu fui aprovada no INDEA, né? E fiz até um relato esses dias, né? E graças ao coaching, se não fosse vocês, eu não teria conseguido. E eu vou falar um pouquinho como que começou, né, essa minha jornada aí para concurso. Então, eu comecei a estudar no 7º período, mas eu caí na veterinária, na verdade, de paraquedas. Não era bem o que eu queria, mas aí saiu o vestibular, eu resolvi fazer, acho que inclusive na UFT, que é a Universidade Federal do Tocantins. Foi um dos últimos vestibulares, né, antes de ficar só com como é que é o nome? Não sei se é o vestibular tradicional. Foi o último tradicional da UFT. Foi o meu. Isso, foi o meu. E aí eu entrei na veterinária meio de paraquedas, não vou mentir que acho que até o 3º período foi muito maçante, porque as matérias do começo são um saco. E aí foi mais ou menos no 4º período, eu assisti uma palestra de um cara concursado da ADAPEC, que é a Agência de Defesa aqui do Tocantins. E eu me encantei por aquilo ali. Eu achei um máximo a parte do concurso, fora que eu também venho de uma família que a minha mãe é concursada, minha irmã é concursada, os irmãos da minha mãe são concursados. E foi no 4º período que eu comecei a pensar em concurso. Eu comecei a pesquisar e tal. E aí no começo eu queria fazer pro do Exército. Eu queria pro do Exército, mas aí eu fui dando uma desanimada, porque começava a meter clínica no meio, e eu nunca gostei muito de clínica. Nem de grandes, nem de pequenos. Acho que principalmente de grandes, eu não era muito minha praia. E aí no 7º período foi que eu falei assim, não, vou começar a estudar e vou focar na ADAPEC, que é a daqui do Tocantins, também para não sair da minha região. Só que eu comecei a estudar, foi pro cursinho, né, foi pelo Estratégia. O Estratégia, basicamente, ele pega só as matérias principais, né? Aí eu comecei a estudar pelas principais, não tinha muito foco,
por conta da faculdade, eu estudava o dia que dava, porque minha faculdade é integral e minha faculdade é bem longe da cidade. Então, tinha dia que eu almoçava na faculdade e ficava por lá, então não tinha muito tempo de estudar. Quando eu não tinha aula à tarde, eu estudava à tarde em casa, né? Mas era daquele jeito. Quando não tinha de manhã ou não tinha tarde, eu estudava uma matéria, outra matéria, videoaula, daquele jeito que a gente começa a assistir a aula, quando passa uma mosca a gente se dispersa. E aí eu comecei a ver que a ADAPEC não ia ter concurso tão cedo. E, na verdade, eu não sei nem quando é que vai ter. E aí eu comecei a pesquisar outros concursos. E eu comecei a focar nos estaduais que são de defesa agropecuária. A parte de área de saúde, por exemplo, nunca foi meu interesse, foi minha parte de defesa agropecuária, a parte de inspeção, que foi a parte que eu comecei a me encantar, quando eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular, pré-concurso, né? O que acontece? As matérias de defesa, eu fiz, acho que foi no 6º período, ou foi no 7º mesmo, mas muito por cima. Tanto que a professora, ela nem fala de legislação, só dá mais o básico sobre as doenças, legislação mesmo a gente não vê na faculdade. Começa a ver o RISPOA, acho que foi no 9º período que eu fiz, a parte de inspeção e tecnologia. Então, para mim, tudo era muito novo. Só que eu comecei a gostar muito mesmo antes de ver a parte de inspeção. Então, como que era a minha rotina? Tinha aula de manhã, então eu estudava à tarde. Quando tinha aula de manhã à tarde, eu não estudava. Final de semana, eu não estudava mesmo, porque era bem complicado, estava cansada. E quando era época de prova, aí que eu realmente não estudava. Não pegava para estudar nada, porque eu focava nas provas. E aí começou a pandemia. Quando entrou na pandemia, a gente não teve mais aula. Parou as aulas presenciais e ficou naquela até resolver ter aula online. E na época da pandemia foi a época que eu mais estudei. Porque eu não fazia nada, não saía, não tinha nada para fazer, e foi a hora que eu comecei a estudar de verdade. Eu acho que eu ainda continuei com estratégia um tempo, que foi 2020, continuei com estratégia, e aí eu estudava, só que final de semana eu não estudava. Final de semana era meu dia livre. E quando as aulas retomaram, começou a ser online. Só que mesmo online, eu tinha aula, a gente não teve quando teve a pandemia. Vocês estão me ouvindo? Deu uma falhadinha para repetir a última parte, quando retornou as aulas, daí online. Porque minha conexão aqui deu uma piorada. Então, assim que voltou as aulas online, não tinha prova, era mais trabalho, então eu continuei com um tempo bastante livre e fui estudando. Só que aí veio o estágio, no início de 2021. O estágio realmente para eu estudar 3 meses que eu não peguei nada. Por manhã e à tarde, por esse estágio em clínica. Não por escolha, porque por causa da pandemia, os frigoríficos não estavam aceitando estagiário. Eu até tentei, mas não deu certo. Eu fiz na parte de clínica de pequenos, que inclusive é uma clínica de um veterinário que eu conheço, então foi mais fácil conseguir. E eu acho que foi por causa do estágio que eu tive mais certeza que eu queria concurso, porque eu vi que não era o que eu queria. E aí no estágio eu não mexi com estudo nem nada, tanto que acho que meu cursinho já tinha acabado, né? Então eu aproveitei para não mexer com estudo de concurso. O estágio era de manhã e de tarde, de segunda a sexta, e à noite. Quando eu não estava cansada, eu mexia no TCC, e final de semana eu também mexia no TCC. Mas assim que eu apresentei o TCC, que terminou o estágio, eu voltei com o estudo. Assinei outro cursinho preparatório e continuei estudando. E aí, depois que eu formei, eu ainda trabalhei 1 mês numa clínica, aquele desespero da pessoa de querer trabalhar, de querer ter o dinheiro. Eu trabalhei 1 mês numa clínica para ver que aquilo não ia dar certo, porque clínica de pequenos, eu não sei se alguém já trabalhou, só tem hora para entrar. Ainda mais quando você é contratado, só tem hora para entrar, hora para sair não tem. E aquilo começou a me atrapalhar bastante. Não. Aí eu já tinha conversado com a dona que eu ia fazer o teste, ia ficar 1 mês, aí eu vi que 1 mês não ia dar certo, conversei com ela, deixou eu sair de boa, saí e comecei a focar mesmo. No final de tudo eu percebi o quê? Qual a vantagem de ter estudado na graduação? Principalmente porque eu estudei por 2 cursinhos preparatórios, eu acabei criando, querendo ou não, um pouco do hábito de estudar. Lógico, eu não estudava certo, eu não sabia estudar. Eu comecei a aprender a estudar depois que eu entrei para o Convet, que foi em dezembro de 2021. Mas uma das grandes vantagens que eu vi foi esse hábito de estudar. Não cheguei a fazer prova, porque eu também não tinha tempo.
Fiz a primeira prova esse ano, né? Mas, para mim, a grande vantagem foi essa. Eu comecei a criar o hábito de estudar, e hoje eu estudo todos os dias, né? Eu fecho o ciclo, faço todo o ciclo bonitinho, mas eu acho que se não fosse os cursinhos durante a graduação, eu não teria esse costume de estudar. Eu acho que para mim seria muito mais difícil. E engraçado que, quando eu falava na graduação que eu queria concurso, todo mundo, nossa, concurso, vai escolher o caminho mais difícil. Porque todo mundo que eu conheço, acho que já formou, já trabalhando em clínica, com grandes, inseminação, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero concurso. E botei na cabeça, e para mim isso foi muito bom. Para criar esse ritmo de estudo que, querendo ou não, na faculdade eu não tinha, porque a gente estudava mais em época de prova, ou seja, na semana da prova, fazia tudo do jeito meio que nas coxas, né? Então, acho que foi isso. Para mim, foi uma grande vantagem para criar esse hábito, para pegar firme. E eu acho que esse ano eu fiz 3 concursos, que foi da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que foi para eu testar o primeiro concurso, porque realmente nunca foi meu foco. Levei bomba, fui muito mal, mas eu já esperava. O segundo que eu fiz foi do IAGRO, que eu saí da prova chorando, porque foi péssimo. E foi uma prova que eu fiquei muito chateada, não porque eu não passei, mas porque foi uma prova muito difícil. E não esperava pelo resultado que teve, e já no do INDEC, que foi no final de semana seguinte, eu já tive um resultado melhor. Mas, para mim, ter estudado na graduação foi o diferencial. Muita gente que eu conheço, que ainda está na faculdade, que comenta comigo, eu penso em concurso. Eu falei assim, eu penso em concurso, eu aconselho agora. Não adianta você querer começar depois, ou esperar, depois que formar, esperar algum edital sair, porque quem faz isso não consegue. E hoje, quando eu encontro alguns da graduação que perguntam, e aí, Ariane, tá estudando? Eu falo, eu passei recentemente. Aí a pessoa sempre me faz um comentário que eu acho muito engraçado. Queria concurso também. Falei, quando a gente passa, a pessoa acha que é muito fácil, né? Mas não é. Foi o hábito que eu criei, E também foi a minha mãe que começou no meu ouvido, né, durante a graduação. Por que você não pega um cursinho e tal? E foi muito bom isso. E hoje, eu só não trabalho porque eu tenho os pais que eu tenho de me manter. Inclusive, a minha mãe, quando eu falei que eu ia trabalhar assim que eu formei, ela não me apoiou, não. Ela falou, Ariane, eu acho que é melhor você só estudar. E, realmente, 1 mês foi para aprender que valia mais a pena só estudar. E acho que foi isso. Acho que, basicamente, é isso. Pô, que bacana teu relato. Gostei da tua mãe. Eu concordo com ela. Pô, tu foi falando aqui, eu fui anotando algumas coisas. Bem bacana. Uma das vantagens que tu mencionou é isso de pegar o hábito, né? É interessante para quem está nos assistindo e que ainda não começou a estudar. Tem que entender que, assim, infelizmente, estudar não é uma coisa tão simples quanto parece. Então, essa questão de esperar sair um edital, ou esperar ali 2 meses para a prova, achar que do dia para a noite tu vai estudar 10 horas líquidas por dia, né? Que tu vai conseguir absorver a quantidade gigantesca de conteúdo em pouco tempo, isso não acontece. Um dos motivos, né, mesmo que, por exemplo, assim, no caso da Ariane, citou o Exército, mesmo que ela tivesse passado a graduação toda estudando para o Exército e depois fosse fazer uma ideia, claro que tem um pouco de matéria que ajudaria, mas muita coisa não. Agora, o hábito de estudar, a capacidade de ficar sentada durante horas, né, se conhecendo, sabendo quais as técnicas que são mais efetivas para ti, né, sabendo os teus limites, sabendo já encarar algumas provas, simulados, tudo isso que tu acabou desenvolvendo na graduação, tenho certeza que te ajudou, né, nessa grande aprovação aí. Agora, nossa, tá de parabéns. O INDEA, assim, foi um dos melhores concursos que teve nos últimos tempos, né? Um plano de carreira muito bom. Uma prova também que eu achei muito justa, né? Apesar de ter uma série de matérias bem difíceis e atípicas, né? Que nem ética, história, geografia, coisas que não caem com tanta frequência, mas como tu já tinha uma base forte, né, aquela base de DTA, zoonose, inspeção, defesa, tudo tu tinha, né, tu teve tempo aí para buscar complementar o teu conhecimento, né, então acho que isso foi uma grande vantagem que tu teve, né, tá de parabéns. E uma das vantagens, principalmente, é justamente isso, porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu não tinha visto inspeção, eu fui ver no 9º período, né. Então, quando eu vi aquilo, para mim, eu achei o máximo no dia da aula. E todo mundo assustou com aquela legislação, porque ninguém na faculdade vê legislação. Todo mundo ficou, nossa, como é que estuda isso, né?
Apesar de que foi tão tranquilo porque não tinha prova, né? Mas se tivesse, o pessoal ia ficar muito ruim nas provas por causa disso. É muito complicado. Outro ponto é que quem está na faculdade e sai e fala do nada, resolve, vou estudar para concurso. Acha que estudar para concurso é igual a gente estudava na faculdade, que senta um pouquinho, estuda um pouquinho ali, porque poucas pessoas na faculdade realmente sentavam a bunda na cadeira para estudar. Eu não fazia isso. Eu comecei a pegar o hábito mais de estudar. Inclusive, as provas que eu mais estudei foi quando eu comecei a pegar o hábito de estudar para cursinho, para concurso. Entendeu? Mas é bem complicado. A pessoa que do nada acorda um dia e fala, vou estudar para concurso. Ou então sai da faculdade, não sabe o norte nem nada, e fala, não, vou tentar, do nada. E estudo uma outra vez, umas vezes na semana, acho que tá bom. Mas, para mim, o essencial foi estudar na graduação. E fora que eu tive uma base muito boa até entrar no Convet, né? Isso me ajudou muito também. Eu só não tinha base de como estudar. Aprendi com vocês. E foi o que a Vanessa falou, né? No cursinho a gente estuda o que a gente quer, o que a gente tem mais afinidade. Não, excelente. E tu contando aí, tu me descreveu. Eu tinha matérias que eu nem estudava, e outras eu deixava para um dia antes, pegava os resumos com as gurias ali, tirava cópia dos cadernos delas, passava, olhava as provas antigas ali e tava faceiro. Aí depois que eu comecei a estudar para concurso, isso também, eu comecei a associação. Se tivesse um mínimo de chance de cair na prova, eu estudava antecipadamente, um pouquinho por dia, já ia botando no meu ciclo de estudos, para chegar na prova ali e saber de verdade aquilo. E isso é o ideal, né? Se a gente pudesse ter um plano de estudo ideal, ele seria assim, primeiro viria as disciplinas que a gente sabe menos, em direção às que a gente sabe mais. Então esse seria o ideal, a gente reservar mais tempo para aquilo que a gente menos sabe, para ter, vamos dizer assim, um padrão de 80% de conhecimento em todas as possibilidades de cobrança em prova. O que a gente consegue hoje chegar mais perto disso é através dos bancos de questões. O Saulo, quando calcula, usa as planilhas lá para elaborar o ciclo, ela é baseada nisso. Então, tem um banco de questões que é sobre aquela divisão que a gente faz das disciplinas. Inspeção, doenças infecto-contagiosas, epidemiologia, todas divisões didáticas, porque na prova, às vezes misturam esses assuntos, então não é tão simples, tão didático quanto os materiais. Então, quando a pessoa tem notas, vamos dizer, abaixo da média em epidemiologia, no ciclo dela, no próximo vai vir um aumento, ou pelo menos não reduzir, porque vai entrar outras, então vai ter esse balanço. Se fosse... vamos dizer assim, o estudo ideal, como eu falei, seria isso, a gente focar no que a gente mais tem dificuldade. Com os flashcards, através de inteligência artificial, ele faz isso. Ele diminui o prazo de revisão daquilo que a gente deu a nota mais baixa, ou que a gente menos sabe, em detrimento daquilo que a gente mais sabe, ele dá um espaçamento muito maior. Então, o nosso próximo sistema, que vai sair do forno em algum tempo, né, ele já vai ter mais ferramentas para esse sentido, e a gente vai conseguir melhorar ainda mais a elaboração dos estudos, o planejamento, porque precisa alguém de fora. Não é defender o nosso serviço, puxar a brasa para o nosso assado, mas a pessoa que está estudando, ela avalia mal isso. Ela sempre tem a tendência de querer estudar. Tanto a Ariane quanto a Vanessa, elas tocaram no mesmo ponto. Eu estudava aquilo que eu mais gostava, né? A gente tem essa tendência. É a mesma coisa uma leitura, um livro. Não vou ler aquilo que eu não gosto. Não vou procurar um filme de um tema que eu não gosto. Eu não gosto de comédia, eu vou olhar uma comédia. Não, eu vou assistir o que eu gosto. No estudo, a lógica se repete, e às vezes ela é tão inconsciente que precisa ter alguém de fora que não tem esse sentimento igual nós temos, né? A pessoa olha números, ela olha o teu resultado, bancos de questões, e vê ali a porcentagem abaixo da média geral, vamos aqui, vamos...
Então, assim, a gente, vamos dizer, das engrenagens que a gente por trás do coach. E outra coisa, para terminar minha fala hoje, que eu achei interessante ali, o Gustavo falou da bolsa nas residências. Eu tenho visto, tenho dado uma pesquisada em residências, e é um ramo que tá aparecendo, assim, ramo não, eu digo, umas oportunidades estão aparecendo em áreas que são congruentes com concursos. Hoje se tem residência, por exemplo, em inspeção, residências em defesa agropecuária. Pô, isso não existia. Se eu hoje fosse estudar para o mapa e tivesse, por exemplo, precisasse ter uma renda, eu focaria numa residência dessas, conseguiria me manter, conseguiria ter um padrão de vida, assim, como a gente fala, que tem que ter equilíbrio, né? Também não é só estudar, ter aquela grana ali para poder comer uma comida que a gente gosta, fazer um passeio, ir no shopping mesmo, e tudo mais. E quem está aí se formando ou está formado e já está, às vezes, assim, olha, não sei mais o que fazer, tá terminando o meu tempo, eu já estou 2 anos estudando para concurso, olharia com muito carinho para essas residências, que tem muitas vagas, e vagas com muita afinidades a concursos. Isso é muito interessante. Pô, pegar aí uma residência em defesa, estudou 50% do conteúdo de qualquer edital que a gente tem visto aí. Dificilmente um edital foge muito disso. Inspeção também, muito, muito bom. Então, tem os da área da saúde também, que tem bastante vaga. Da saúde também. Temos coaches aprovados nessas residências. A Mari talvez saiba mais. Mas, por exemplo, um supervisor de controle de qualidade, geralmente a pessoa se forma em veterinária, geralmente é chamado para atuar como supervisor de controle de qualidade. Cara, eu imagino que o salário, pelo menos no Rio de Janeiro, deve estar variando aí no máximo chegando a 3 mil. Você pensar que você consegue, com uma residência, ganhar mais que isso, estudar o que você quer trabalhar, né? E você, depois da residência, ainda consegue, de repente, ficar até melhor do que como supervisor. De repente, você consegue até um cargo de coordenador, alguma coisa assim. Então, assim, eu só vejo vantagem, entendeu? E dá parabéns para a Ariane é minha monitorada, né? Tipo assim, cara, ela é aquele perfil quadradinho, assim, a meta é meta e ela cumpre mesmo, cara. Parabéns mesmo. Foi muito rápido, né? Assim, com a gente foi muito rápido. Foi independente. Boa dica essa das residências. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Só quero encerrar com algumas dicas gerais aí que eu fui anotando. Não? Tá. Então, sim, pessoal. Para deixar registrado aqui, né, que uma sugestão, além dessas que eles comentaram, uma sugestão também para quem está na graduação e que já sabe que quer concurso, é tentar fazer o estágio curricular ou na área de defesa ou de inspeção, porque isso ajuda também, né, a visualizar, a ter uma interação com esse lado. Isso ajuda depois durante os estudos. Eu fiz o meu estágio curricular na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Então, durante esses meses, eu acompanhei auditoria em estabelecimentos de abate, eu acampei com o núcleo da raiva para fazer controle do morcego hematófago, participei do inquérito de brucelose e tuberculose, fui lá, coletei sangue, participei da campanha de vacinação com a parte da educação sanitária, fui em várias regionais, acompanhei as palestras, epidemiologia, ajudei a fazer levantamento de dados, enfim, passei em vários setores, e isso me ajudou muito depois quando eu estava estudando, porque, imagina, eu vi na prática a aplicação do que eu estava lendo. Isso aí caiu como uma luva, então é uma dica que eu dou para quem, não sei com o que fazer estágio e tal. Né? A Ariane acabou indo para a parte de clínica, aposto que não ajudou muito, né, para concurso, mas foi a situação. Mas quem já puder antecipar um pouco e já ir vendo, é uma possibilidade bem interessante. Eu gostei e eu sei que me ajudou bastante. Outra dica importante também, uma pergunta que nos fazem seguido: precisa estar formado para fazer concurso?
Não precisa. E mesmo que não se sinta preparado, a gente recomenda muito que faça, tá? Faz 1, 2, quantos concursos puder fazer, mesmo antes de estar formado, não tem problema. Entrando ali num cadastro de reserva, depois os concursos, a maioria vale por 2 anos, renovável por mais 2. Até, geralmente chamam 5º, 6º, 7º, claro, depende da prefeitura. No caso de Venâncio aí, já chamaram até o 4º colocado, né, Fábio? É um salário inicial de 9.500. Então, assim, quem fez ali, às vezes fica em 4º, 5º, mas dá tempo direitinho de se formar e ser nomeado. Em Floripa eu passei em 2º, e depois de formado, mais ou menos 1 ano depois de formado, que eu fui nomeado. Então, eu poderia ter assumido se eu quisesse. É uma dica aí. Em relação também a se formar, mas se eu for nomeado, bom, tu tem que ter o CRMV lá no dia da posse, tá? Mas dependendo da faculdade, tu consegue antecipar a graduação. A gente tem um exemplo, que é a Rafaela Willig, que foi aprovada tanto na Secretaria Estadual da Saúde, quanto na Secretaria da Agricultura, e ela não estava formada ainda e foi nomeada, mas ela conseguiu antecipar um pouco, né, antecipou estágio, antecipou tudo, para se formar. E a URGS eu sei que dá para fazer isso também. Porque como eu estava fazendo esses outros concursos, eu fui me informar porque eu estava para ser nomeado, e como o Fábio falou, né, fica naquela, tomara que não me nomeie agora porque eu não estou formado. Então eu já tinha ido atrás, eles falaram que era possível e tal. Então, só para vocês saberem, é uma dica aí, tá? Então, pessoal, vamos encerrar. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, agradecer novamente a presença da Vanessa e da Ariane. Mariana, pode falar? Sim, tem os eventos aí da próxima semana para passar para vocês. Então, pessoal, no domingo, no dia 7, a gente vai ter, vamos ter vários simulados, tá? Tem para PM do Espírito Santo, IMA Defesa, IMA Inspeção, para Macaíba, e também para a Prefeitura de Hortolândia. Na segunda-feira, a gente vai ter revisão sobre a IN8, a gente vai falar sobre a doença de Algés, que vai ser a parte 2 dessa IN8. Na terça-feira, a gente vai ter uma roleta russa sobre peste suína clássica, já convidando todo mundo aí para participar, vai ser uma coach que vai fazer, então vai ser bem legal, tá? Depois, mais no decorrer da semana, a gente vai fazer a divulgação também, seria bem interessante todos aí participarem, se não quiserem participar respondendo, mas pelo menos como ouvinte, tá? Porque é um programa bem legal, tá? Na quarta-feira, a gente vai ter correção do 5º simulado de Coronel Vivida, também correção do 5º simulado do Exército e de Hortolândia, tá? E na próxima quinta-feira, a gente vai ter mais um encontro com o VET, que vai ser divulgado aí no decorrer da semana, e todos já estão convidados. E é isso. Bastante coisa, hein? Bem lembrado, Maria. Bastante coisa. Tá. Deixa eu só ler os comentários ali rapidinho no chat. O Gustavo comentou uma coisa bem importante. Se não desmotivou depois da Secretaria da Saúde, do IAGRO, não desmotiva. Só para dar um contexto para o pessoal. Secretaria Estadual da Saúde foi um concurso com edital gigantesco, muito, muito, muito grande, e uma prova muito densa, assim, muito complicada, bem complicado mesmo. E o IAGRO, né, como a Ariane comentou, a gente, não só o coach, mas acho que todos os concurseiros, como ninguém consegue fechar os editais, a gente acaba direcionando um pouco o estudo, né, algumas matérias mais do que outras, apesar de não ter uma distribuição em porcentagem no edital, a gente mais ou menos sabe quais que são um pouco mais importantes. E o IAGRO, ele deu um olé no pessoal, né, porque fugiu desse padrão, digamos assim, então extrapolou um pouco o que a gente esperava. Claro que foi difícil a prova, não tem como desmerecer quem passou, até pelo contrário, porque também acabou ajudando quem já estudava mais tempo para concursos diferentes, quem já tinha estudado para a prefeitura, que são concursos mais generalistas, que acaba tendo que ver mais coisas, quem já estudou para concurso da área da saúde, acabou também tendo um pouco mais de facilidade nessa prova, mas de modo geral deu um olé no pessoal, tá? Inclusive na gente, né, em questão de tudo, de simulado, de planejamento, tá? E é isso aí, pessoal. Então, agradecer novamente a presença de todos, parabéns mais uma vez aí para a Ariane, e obrigado também para a Vanessa pela participação, e até breve, pessoal. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite.